Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício das Neves e você está aqui no canal Contabilizar Web, onde você encontra assuntos diversos sobre contabilidade, departamento de pessoal, e-social e segurança e saúde do trabalhador no âmbito do e-social. No vídeo de hoje, o de número 2 desta série, nós vamos continuar falando sobre a EFD-REINF, que é a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Ela também é um dos módulos do SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, e ela atua como um complemento do e-social, por isso é tão importante. No primeiro vídeo fizemos uma breve introdução sobre esse assunto e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as situações de obrigatoriedade e dispensa, fazendo um comparativo entre a Instrução Normativa 1701, que já foi revogada, e a Instrução Normativa 2043, que está em vigor desde agosto de 2021. Mas antes, quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Como eu sempre digo, não custa nada para você e nos ajuda bastante. Clicando no sininho, você recebe as notificações em primeira mão. No final, se gostou do conteúdo, deixa aquele like esperto. Vamos lá! Por conta da mudança que ocorreu em agosto de 2021, tem muita informação desencontrada na internet, por isso resolvi fazer um comparativo das duas instruções normativas, inciso a inciso, destacando o que está em vigor em relação ao que já foi revogado. Vamos lá! Nós vamos ver inciso a inciso as informações de cada instrução normativa em relação às situações de obrigatoriedade. A 1701 é o artigo 2º que fala dessas situações. Na verdade falava, porque ela foi revogada. Na 2048 é o artigo 3º que você já vai ver aí na tela. Sempre lembrando que, embora você consiga ler aí na tela, a 1701 sempre vai estar do lado esquerdo e a 2043 sempre do lado direito. Vamos lá então ver os artigos. O artigo 2º, que nós falamos que na 1701 é o 2º e na 2043 é o 3º. Vejam que o texto é muito parecido, se não igual, Ficam obrigados a adotar, no outro é a apresentar, vou ler o que está em vigor, tá gente? A EFD-REINF, os seguintes sujeitos passivos, e olha que importante o que diz a instrução normativa, ainda que imunes ou isentos. Então mesmo aquelas entidades que forem imunes ou isentas, elas vão precisar sim apresentar a a EFD-REINF, mesmo nessas situações. A gente vai falar das dispensas um pouquinho mais para frente. E na continuação, vamos falar do inciso 1º, que você pode ver já aí na sua tela, que o inciso 1º da 1701, que foi revogado, tem duas versões, porque ele sofreu uma alteração. Vamos ver então os incisos. Veja lá, do lado esquerdo, a 1701 que foi revogada. Esse primeiro inciso que você vê aí na tela, ele foi substituído lá em dezembro de 2020 e ele dizia que as empresas que prestam e contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31 da Lei 8.212, que é de julho de 1991, e o que está em vigor, que você vê aí à direita, as empresas que prestam e contratam serviços realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31. Essa então, em vigor, o inciso 1º, em vigor é a
primeira situação de obrigatoriedade. Então, as empresas que prestam e também aquelas que contratam serviços que vão ser realizados mediante cessão de mão de obra nos termos do artigo 31. Vamos ver o que diz o artigo 31 da 8.212? Vamos lá. Artigo 31 da Lei 8.212, você está vendo aí na sua tela, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e ainda recolher em nome da empresa cedente da mão de obra a importância retida até o dia 20 do mês subsequente da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior, se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 33 desta mesma lei. Eu já trouxe para vocês aqui o parágrafo 5º do artigo 33. Só resumindo o que está falando aqui, né? Na verdade, a instrução normativa ela está, digamos, justificando, né? Informando como é que vai ser feito isso aqui. Juridicamente falando, ela está regulamentando o que já está na lei, lá no inciso 1º. O parágrafo 5º do artigo 33, olha que importante isso. Até por isso que eu trouxe, tá, gente? O desconto, esse desconto que ela está falando aqui, na verdade, a retenção de contribuição e de consignação legalmente autorizadas, sempre se presume feito, eu grifei aqui, ó, oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto nesta lei. Lá na frente eu vou falar para vocês que isso tudo vai ser cruzado entre quem prestou e entre quem contratou o serviço. Então, se você não reteu, o que o parágrafo 5º está dizendo aqui, que você não pode simplesmente falar, eu não reti, não é problema meu. Não é isso, tá? Esse recolhimento ou essa retenção vai se presumir feito na oportunidade que você teve irregularmente. Então não tem como você dizer que você não reteve, não é problema seu, certo? Vamos seguir então, vamos para o inciso 2, e é aqui que muita gente se perde ou quando vai pesquisar na legislação. O texto do inciso 2 foi suprimido na Instrução Normativa 2043. É claro, né? Lá na 2043 tem o inciso 2, e está vigente inclusive, mas ele é diferente, de forma que podemos interpretar que essa situação de obrigatoriedade que está no inciso 2 da 1071 não existe mais. Vamos dar uma olhada nele. Vou mostrar para vocês então, você está vendo aí na tela agora o inciso 2, até ele foi alterado em 3 de dezembro de 2020. Mas ele diz aqui basicamente, vejam que do lado esquerdo nós temos a 1071, tá pessoal? Aquela que foi revogada. Ele diz que as pessoas jurídicas responsáveis pela retenção do PIS e do PASEP, da COFINS, né, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e ainda da CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. E o segundo, que é o mesmo, né, que só foi dada uma nova redação para ele, diz que de acordo com os artigos 30 e 34 da Lei 10.833, é a mesma coisa, tá, gente? É o mesmo tributo que antes tinha, aliás, ainda tem que reter, né? Só que você não precisa mais informar a retenção de PIS/PASEP, de COFINS e de contribuição social sobre o lucro. Por quê? Porque na instrução normativa que está em vigor, que teria que estar aqui do lado direito, foi suprimida essa informação. E continuando, vamos para o inciso 3,
que na instrução normativa vigente passa a ser o 2. Isso que você vai entender. O 2, daquela forma que falava de PIS, PASEP, COFINS, não é mais. Ele passa a falar uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês. E isso é uma coisa que não mudou. Vamos ler aí na comparação então. O inciso 3 da Instrução Normativa 1071 fala de pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. É o CPRB. Isso é o inciso 3 da Instrução Normativa 1071 que foi revogada. Esse inciso não mudou, só que como foi revogado a informação da retenção do PIS, PASEP, COFINS e contribuição social sobre o lucro, o 3 da instrução revogada passou a ser o 2 da instrução normativa em vigor. Então vamos falar sobre o 2 aqui da 2043. As pessoas jurídicas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB, de que tratam os artigos 7º e 8º da Lei 12.546, que é lá de dezembro de 2011. Se você for dar uma olhada nessa lei, e principalmente nesses dois artigos, tem uma infinidade de incisos e parágrafos lá. Alguns foram revogados, criados por outra lei, de outra forma. Então, na lei, principalmente se você pesquisar no Planalto, está muito confuso isso. Então eu trouxe uma canja para você aqui, ó. Existe uma lei, existe uma instrução normativa, a de número 2053, que ela é de dezembro, é nova, ó, de dezembro de 2021, que dispõe exatamente sobre as pessoas que estão obrigadas ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Eu vou ler para você a ementa desta instrução normativa. Dispõe sobre a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, CPRB, destinada ao regime geral de previdência social, RGPS, devida pelas empresas referidas justamente nos artigos 7º e 8º da Lei 12.546. Essa lei é de 2011. Essa instrução normativa ela tem vários anexos que mostram as atividades sujeitas a CPRB. Continuando aqui, pessoal, vamos passar então para o próximo, que é o inciso 4. Vocês viram que tem uma disparidade aí agora, né? O 3 é 2 e o 4 é 3. Então, o inciso 4 na 1071 e 3 na instrução normativa vigente, que fala do produtor rural e da agroindústria, que você vai ver aí na sua tela. Vamos ver lá então o inciso 4. O inciso 4 da 1071 fala do produtor rural, mas essa foi revogada, né? Eu vou falar para vocês aqui do lado direito, que é o inciso 3 da Instrução Normativa 2043, é esse que está em vigor. A gente vai explicar o produtor rural, pessoa jurídica, e a agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do artigo 25 da Lei 8.870, que é de abril de 94, e do artigo 22A da Lei 8.212, respectivamente. Vamos falar sobre o artigo 25, que você vai ver aí na tela. Lei 8.870, artigo 25, a contribuição devida à Seguridade Social pelo empregador, pessoa jurídica, que se dedique à produção rural em substituição à prevista nos incisos 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8.212, de 24 de julho, passa a ser o seguinte. Inciso 1, quanto que ele deve recolher? 1,7, ou seja, 1 inteiro e 0,7% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. E o inciso 2 fala que é 0,1, ou seja, 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização de sua produção
para o financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho. Prosseguindo aqui, nós falamos do artigo 22A, né, da Lei 8.212, e o 22A diz o seguinte: a contribuição devida pela agroindústria, definida para os efeitos desta lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica, só pode ser pessoa jurídica, claro, cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas lá naquilo que a gente acabou de ver, nos incisos 1 e 2 do artigo 22 desta lei. Então, ficou 2,5% e 0,1% para o financiamento do previsto nos artigos 57. Esse 57 fala das aposentadorias especiais e 58 fala dos agentes nocivos. Continuando aqui então, na Instrução Normativa 1701 tinha também o inciso 4A, que falava sobre o adquirente de produto rural, que agora é o inciso 4 na Instrução Normativa 2043, que você vê aí na sua tela. Vou mostrar para você então o 4A. O 4A diz o seguinte, sobre o adquirente de produto rural. Vou ler o que está em vigor aqui. O adquirente de produto rural nos termos dos incisos 3 e 4 do caput do artigo 30 da Lei 8.212 e do artigo 11 da Lei 11.718. Vou mostrar então, falar sobre os incisos 3 e 4 do caput do artigo 30. Você está vendo aí na tela, artigo 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas. O inciso 3. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou ainda a cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o artigo 25 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em regulamento. O inciso 4 diz que a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam subrogadas. O que é isso, professor? Ficam obrigadas, elas vão ser substitutas nas obrigações da pessoa física de que trata a linha A do inciso 4º do artigo 12. Essa linha aqui diz do produtor rural, pequeno produtor rural, pessoa física, tá, gente? E do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do artigo 25. Quais são as obrigações? São aquelas obrigações do produtor rural, a contribuição previdenciária do produtor rural desta lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso 10 desse artigo, na forma estabelecida em regulamento. Continuando então, pessoal, vamos agora para o inciso 5, que trata das associações desportivas. Nós sabemos que isso não é algo tão comum, mas como está dentro do campo da obrigatoriedade, é bom para você saber, e você vê aí então o inciso 5º na tela. O que ele fala? Inciso 5º. Vou ler só o que está do lado direito, tá, pessoal? As associações desportivas que mantenham equipes de futebol profissional e que tenham recebido valores a título de patrocínio, de licenciamento de uso de marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda ou de transmissão de espetáculos esportivos. Então, essas equipes de futebol que recebeu o recurso a esses títulos aí, seja de patrocínio ou de licenciamento da marca, ou símbolos, ou publicidade,
e que tenham transmitido os espetáculos estão aí no campo da obrigatoriedade. E agora, então vocês vejam que igualou, né, os incisos. Agora nós vamos para o inciso 6, que trata da empresa que patrocina. O primeiro é aquela que recebeu, nesse caso é quem patrocina algum tipo de evento esportivo do inciso anterior. Vamos lá ver o inciso 6, então, na tela para você aí. Inciso 6, vou ler só o que está do lado direito, tá? Que é o que está em vigor, o outro fica a título de comparação para você. A empresa ou entidade patrocinadora que tenha destinado recurso à associação desportiva a que se refere o inciso 1º. Então lá nos primeiros incisos que a gente viu, que é aquela empresas que contratam ou que cedem profissionais, as duas têm que mandar. Aqui no caso, mesma coisa, tanto quem patrocina quanto quem recebe o patrocínio estão aí na situação de obrigatoriedade de apresentação da EFD-REINF. Vamos para o inciso 7, que fala das entidades promotoras de espetáculos desportivos. Você vai ver aí na tela então o inciso 7. Vamos falar dele. Inciso 7, vejam que são praticamente iguais, mas o texto aqui da 2043 fala das entidades promotoras de espetáculos desportivos realizados em território nacional em qualquer modalidade desportiva, dos quais participe ao menos uma associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional. O texto está bem claro aí, né, gente? Não preciso nem comentar. Então vamos para o inciso 8, que tem somente na 1701, lembrando que ela foi revogada e esse inciso não tem na 2043, então essa não é mais uma situação de obrigatoriedade. Vamos ver lá o que falava, né? O inciso 8º falava das pessoas jurídicas e físicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais haja retenção do imposto sobre a renda retido na fonte por si ou como representante de terceiros. Aqui só uma opinião, tá, pessoal? A gente já informa da DIRF, né, o imposto de renda. Depois eles vão acabar implementando isso no E-Social. O E-Social, por enquanto, nós estamos gravando esse vídeo em abril de 2022. O E-Social nós estamos fechando na DCTF Web, por enquanto, somente as contribuições previdenciárias. Posteriormente, a gente vai acabar fazendo o fundo de garantia e também o imposto de renda. Então, some a DIRF, não teria sentido a gente informar imposto de renda aqui na EFD, né, ou EFD-REINF, como queira. Terminamos aqui a nossa comparação das instruções normativas. Se você procurar na internet, vai encontrar muitos artigos e vídeos que ainda falam da instrução 1701 como se ela estivesse em vigor, e agora você já sabe que ela foi revogada, e foi por isso que eu fiz essa comparação e reforcei várias vezes que ela foi revogada. E para que não pairem dúvidas, eu ainda fiz uma lista, um resumo das situações de obrigatoriedade que você vai ver agora na tela aí. Vamos ver a lista que eu vou falar para você. Então, fazendo esse resumo aqui, fica mais fácil para você entender. Quais são então as situações de obrigatoriedade? São aquelas que estão lá no artigo 2º, né, da 2043, nos incisos que a gente comparou lá, esses que estavam do lado direito. Quais que são? Contratou ou prestou serviços mediante cessão de mão de obra, inclusive imunes e isentas, está obrigado a EFD-REINF. É pessoa jurídica optante pelo recolhimento da contribuição previdenciária pela Receita Bruta? Você vai olhar naquela instrução normativa que eu te passei, ela tem vários anexos. É uma daquelas? Está obrigada. A outra situação, é produtor rural, pessoa jurídica ou agroindústria sujeito à contribuição previdenciária substitutiva sobre a Receita Bruta proveniente da comercialização da produção rural? Também está obrigada a EFD
REINF. É adquirente, né, de produto rural, também está obrigado à apresentação da EFD REINF. É associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e recebeu recursos, está obrigada à EFD REINF. É empresa ou entidade patrocinadora que enviou recursos à associação desportiva, nesse caso também você está obrigado à apresentação da EFD REINF. Não é associação e nem é empresa, mas é uma entidade que promoveu espetáculos desportivos em qualquer das modalidades acima, que mantenha ao menos uma equipe de futebol profissional. Nesse caso também você está sujeito, né, à apresentação da EFD REINF. Ou seja, havendo qualquer uma das situações de obrigatoriedade, inclusive para isentas e imunes, eu reforço isso, as informações relacionadas a determinada competência deverá ser enviada para a Receita Federal até o dia 15 do mês posterior. E caso esse dia seja feriado ou final de semana, a entrega deverá ser antecipada para o dia útil mais próximo. E uma outra informação de extrema importância, a EFD REINF, assim como o e-social, é transmitida por arquivo digital no formato XML. Todas as informações que nós enviamos vão ser cruzadas com outros dados do projeto SPED, inclusive de outros contribuintes. Então, se você contratou serviço mediante cessão de mão de obra, você deve se lembrar que a empresa que cedeu essa mão de obra vai enviar a informação. Se você deixar de informar ou informar de forma diferente, o cruzamento pode trazer multas ou possíveis fiscalizações. Por isso, fique muito atento a essas situações. Agora eu vou falar para vocês de quem não está obrigado, porque existem duas situações para isso. Uma está no artigo 4º da Instrução Normativa 2043, que você vai ver aí na tela. Vamos dar uma olhada nela. Dispensa de apresentação. Então, a Instrução Normativa 2043/2021, o artigo 4º diz o seguinte: na ausência de fatos a serem informados, no período de apuração, os sujeitos passivos a que se refere o artigo 3º ficam dispensados de apresentar a EFD REINF relativa ao respectivo período. Então, se naquele período não houve nenhuma situação de obrigatoriedade, dessa que nós vimos aí, eu passei a lista para você, então nesse período ela fica dispensada de apresentar a EFD REINF. A outra está na linha A do inciso 2º do artigo 5º, que você vai ver aí na sua tela e nós vamos ler juntos. Vamos lá. Então, Instrução Normativa 2043/2021, artigo 5º, a obrigação de apresentar a EFD REINF deve ser cumprida. Inciso 2º, para o segundo grupo, que compreende as demais entidades integrantes do grupo 2, entidades empresariais, do anexo 5º da Instrução Normativa RFB 1863 de 2018, a partir das 8 horas de 10 de janeiro de 2019, referentes aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019. Tudo isso não nos interessa, gente. Interessa o exceto, porque nós estamos falando das situações de não obrigatoriedade. Então, o que nos interessa é o exceto para a linha A, então, do inciso 2º. As optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte, Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006,
desde que a condição de optante conste no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica em 1º de julho de 2018. A linha B diz a mesma coisa, só que para as empresas que foram recém-constituídas e já optaram pela situação de microempresa. Então, essas duas que eu falei para vocês, no mês que não tem movimento, ou então das microempresas. Assim, dá para a gente entender que as empresas optantes pelo Simples Nacional estão dispensadas da EFD-REINF e as demais empresas, reforçando inclusive imunes e isentas, estarão dispensadas apenas na competência que não houver movimento e havendo qualquer uma das situações de obrigatoriedade que nós detalhamos mais acima e anteriormente, ela estará obrigada a enviar essa declaração. E agora que você já sabe as situações de obrigatoriedade e de dispensa, nós vamos praticar o envio para o ambiente da EFD-REINF, ou EFD-REINF, mas vamos fazer isso no próximo vídeo, justamente para que o vídeo de hoje não fique muito longo e cansativo. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Lembrando que nós temos também o site Contabilizar Web. Lá tem bastante material interessante sobre os mesmos assuntos que nós tratamos aqui no canal. E eu vou deixar o link para você na descrição do vídeo. E se você não viu o primeiro vídeo onde nós conceituamos o que é a EFD-REINF, tem um card aí acima para você ir lá e também assistir esse vídeo. É importante para você entender todo o conceito e continuar aprendendo. Eu vou ficando por aqui, abraço e até o próximo vídeo.